Eu fiquei muito mais feliz por saber que eu não vou pregar hoje. Sabe, que bom. Eu vou apresentar a pastora Grace, a pregadora da manhã. Desculpa. Tá vendo? Para mim é só pagando. Não tem jeito. Vamos orar. Eu saí ali no meio da ministração da dedicação, eu saí no meio da ministração, encostei na Grace e disse: que Deus te abençoe, filha. Dê muita graça. Dê muita graça. E eu sei que vai dar como tem dado sempre, né? Bom, eu não preciso falar da Grace, vocês a conhecem. E Deus conhece meu coração. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque já fomos tão impactados por Tua palavra, porque já fomos tão motivados a Te servir, a Te adorar, a Te honrar. E eu sei que o Senhor ainda tem mais, ó Deus, eu sei que o Senhor vai usar a Grace agora para falar conosco. E que a bênção do Senhor se derrame sobre ela, que o Senhor a cubra com todo carinho, com todo amor. Que o Senhor a abençoe, ó Deus. Derrama a Tua unção sobre a Tua filha. Derrama, Senhor, essa unção e que venha por ela alcançar a cada um de nós. Prepare, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, para que sejamos assim, para que possamos reter de fato a palavra que há de ser semeada em nós. Que esta palavra seja como aquele feijão do João, que semeia aqui em nós, nos nossos corações, mas que brote para dar frutos no céu. Faça isso, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Uau, já estamos no meio do ano. Nós já chegamos em junho. E o Senhor, Ele é bom. O tempo todo Ele é bom. E foi muito gostoso esses dias porque lá em casa, nós... Pode sentar, desculpa. Lá em casa, nós temos meditado nos Salmos. E tem sido um tempo muito bom. Porque o que acontece? O Salmo, ele já fez parte da minha vida em um tempo da minha vida. E eu lia, eu chorava, eu cantava. E depois de um tempo, o Senhor dá outras palavras e outras meditações. E fazia muito tempo. E foi muito gostoso sentar. E a gente está tendo o privilégio de tomar café toda manhã juntos, eu e os meninos, o Celso também, e estar ali, meditando e conversando e falando um pouquinho dos Salmos, tanto que nós estamos demorando muito mais do que deveria ali. Por quê? Porque a gente não está só lendo, a gente está ali meditando. E a gente vai, já, dentro dessas meditações, a gente vai meditar um pouquinho sobre o Salmo. Salmo 103, quero convidar vocês a estarem abrindo o Salmo 103. A gente agora vai parar só no primeiro verso do Salmo 103, que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e todas as minhas entranhas no seu nome. Não é só bendizer, não é só falar, é falar de alma, é falar de dentro. É falar completo. E falar o quê? Bendizer ao Senhor. E aí é muito legal, porque como a gente vai estudando, quando a gente vai vendo, o que a gente viveu nos 6 primeiros meses de 2020? E o que a gente vai viver os 6 primeiros meses
de 2021. Nós bendizemos ao Senhor nos 6 primeiros meses? Como nós nos relacionamos com o Senhor? A pandemia, como a Sara falou, em março, dia 16 de março, eu lembro que foi o dia que nós ficamos na expectativa do que ia acontecer com as nossas vidas. Dia 18 de março, a gente parou como a gente nunca tinha parado. E aí se passaram 3 meses. Março, abril, maio, chegou em junho. E em junho nós tínhamos o quê? Expectativas. Quais? Vamos voltar. Vamos voltar, tudo vai voltar ao normal. Só que o que acontece? Não aconteceu. Não aconteceu. Nós não voltamos. E nós seguimos até outubro. Seguimos até outubro. Então, o que nós estamos profetizando e estamos vivendo aqui nesses dias, nessa campanha? Nós estamos profetizando, agradecendo. Agora, eu queria que a gente entendesse aqui, a gente agradeceu? A gente bendizeu? Ou a gente fez, como falar assim, fez a nossa parte de bendizer ao Senhor? Nós contamos as bênçãos. Tem um hino do cantor cristão que fala, conta as bênçãos. Né? Se você está num tempo difícil, conta as suas bênçãos. Nós fizemos isso. Porque o que acontece? Quando o pastor lançou o tema da campanha, eu vou ser sincera, eu fiquei meio atemorizada. E teve uma frase que a Pri falou aqui, que me deu um friozinho na barriga. Porque o que acontece? Nós estamos agradecendo e pedindo misericórdia. E quando a gente pede misericórdia, é porque necessariamente a gente não está vivendo no melhor tempo. Quando a gente pede misericórdia e milagre, é porque a gente está vivendo no meio de uma luta. Então, o que nós estamos pensando? O que o mundo vai viver em 2021? E o que nós vamos viver em 2021 depende das nossas próprias atitudes. E quando a gente pensa em como encarar, a gente vai encarar com o coração grato? Foi dito aqui esses dias, né? Como que está o seu coração? Som do seu coração, né? A Glaucia falou muito disso. Como que o seu coração é grato? Né? Quando ela falou de Ana, nós vamos encarar isso com ações de graça. Nós vamos falar e encarar o que nós vamos viver com agradecimento, ou nós temos uma outra opção, como a Sara nos apresentou aqui. Nós vamos falar isso com ingratidão, nós vamos falar isso desesperados, nós vamos viver reclamando. O que eu quero convidar a cada um de nós, e é o que eu fiz, como o Denis disse, Deus trata conosco primeiro. Porque, na real, eu não tinha, essa palavra aqui, ela mudou de ontem para hoje, assim como Priscila falou também. Porque até sexta-feira eu estava num outro salmo, batendo num outro salmo. Só que era engraçado, eu comentei com as meninas, parece que não ia. Aí ontem, quando eu sentei, eu falei, uau, obrigado, Senhor. Porque não sou eu e o que eu quero. E eu queria ainda, no meio da palavra, ontem eu ainda falava que eu queria aquele. Mas o Senhor falou, não, é esse. É esse. E no verso 2 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueça. Estamos na geração de memória fraca. Nós temos, o termo é memória curta. Quando a gente vira e pergunta para alguém, fala assim, você lembra o que o Denis falou ontem? Então, vamos fazer um exercício. O Denis ontem, ele deu a palavra e ele deu 3 pontos que nós não podemos deixar de fazer. Por quê? Porque são a vontade do Senhor. Foram 3 pontos. Alguém pode me falar aqui quais são esses 3 pontos? Não Denis, Débora, pastora. Não esses. Alguém? Vamos lá. Isso, vamos lá. Sequência. Em tudo, dai graça. Segundo,
alegria o tempo todo, sempre. E o terceiro, orar sempre. Às vezes a gente precisa de lembretes. Às vezes a gente precisa não só do lembrete, nossa própria vida, anotações. Nós precisamos pessoas do nosso lado que sejam os nossos lembretes. Por quê? Porque somos memória fraca. Porque somos memória curta e deixamos acontecer. E não é à toa que o salmista disse isso. O que o salmista está querendo dizer? Não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não devemos esquecer do que o Senhor fez para nós neste ano de 2020. Esse ano é o ano da pandemia. Não, ele vai ficar marcado. Ele vai ficar marcado como um ano, quando começou a coisa acontecer, eu na minha vida encarei assim, vai ser o ano sabático. Vai ser o ano que eu vou ficar parada e eu vou estar recebendo. E eu creio que foi um ano que eu parei e eu recebi. Eu recebi venda de um imóvel de herança que estava há mais de 10 anos enrolado para venda. Esse ano esse imóvel saiu. O acerto familiar de outro imóvel que também era herança, que a partir de o outro encaixou e glória a Deus abençoou a minha família, a minha irmã. Deus desenrolou, eu recebi. Eu recebi promoção. Eu saí de um cargo e fui para outro cargo. E o meu salário, ele dobrou. Então, assim, o que a gente lembra? Às vezes a gente está lembrando e reclamando da máscara. O quanto é ruim. Eu estou com espinha. Faz quantos anos eu não tenho espinha? Estou usando máscara e tenho espinha. E vou reclamar da espinha que está no meu rosto suado, que não consigo respirar. Conta as bênçãos. Relembra disso. E para a gente ilustrar isso de uma forma melhor, e lembrar que a gratidão, ela anda muito perto da ingratidão, e é muito fácil. Tem um texto bíblico, que acho que isso foi o que mais ontem, me deixou mais alegre, quando me veio esse texto. É um texto lá em Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25, só para ter um contexto. Davi, ele ainda estava naquele tempo que ele fugia do rei Saul, e ele ficava com o seu exército, que era aquele exército dos maltrapilhos que se juntaram a ele, e ele, num momento, ele ajudou alguns pastores, e ele estava com aqueles pastores. E ele, nesse ponto daqui da história, o que aconteceu? Ele falou para os seus homens, ele já não estava, ele estava em outro lugar, próximo de onde estava o senhor desses pastores que ele ajudou. E aí o que ele fez? Ele falou para os rapazes dele, para os moços, vão lá. E aí entra nesse texto. E por isso chamou 10 jovens e os enviou dizendo, subi ao Carmelo, ide a Nabal. Nabal não é local, Nabal é o nome do homem. Ide a Nabal e o cumprimentai em meu nome. E assim lhe comunicareis minha mensagem. Paz seja contigo, com tua família e com tudo que possuís. Fiquei sabendo que tem tosquiadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nada lhe fizemos mal. Pelo contrário, não deixamos que nada lhes faltasse. E em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Indaga os seus servos, e eles confirmarão o que digo. Portanto, possam de igual modo os meus moços encontrar acolhimento por sua parte, porque viemos em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereças o que puderes aos teus servos e a teu filho Davi. Os servos de Davi partiram, chegaram à presença de Nabal e transmitiram todas as palavras em nome de Davi e aguardaram uma resposta. Então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi. Quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Só até aí. Olha,
memória curta. Os homens de Nabal foram ajudados, os pastores de Nabal foram ajudados por Davi e por seus homens. E assim, Nabal era um homem de muitos bens. E não vamos dizer que Nabal não sabia, porque toda vez que a gente sabe, a gente ouve nas passagens bíblicas, que quando os seus homens saem, eles voltam, tem os mensageiros que dão relato do que aconteceu. Nabal simplesmente, ele foi ingrato. Ele foi ingrato. Ele simplesmente ignorou, simplesmente tudo o que Davi tinha feito por eles. Então, a gente retoma o salmo, que é o salmo de Davi. Um salmo de alguém que sabe ser grato. É um salmo de ação de graças, esse salmo 103. E quando a gente lembra, e a gente entende essas duas pessoas, Nabal e Davi, o que nós pensamos e entendemos a diferença de duas pessoas? Uma pessoa que entendeu o que é gratidão. E deixa muito claro, quando nós lemos o texto de Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendize o seu santo nome. Não se esqueça de nenhum do que o Senhor me fez, não esqueça. O que nós estamos esquecendo? Nós temos os papeizinhos, e é muito legal, porque assim, eu observo algumas pessoas que estão colocando diariamente. E hoje, assim, o Senhor me cobrou. O Senhor me cobrou. E Ele me cobrou o quê? Quais são os seus agradecimentos diários? Quais são os seus agradecimentos diários? Com as meninas, eu já tentei, vou falar um nome, tentei. Nós combinávamos de vez em quando de fazer a segunda-feira do agradecimento. E aí, o que nós combinávamos? Nesse dia, não é dia de pedir. É dia de só agradecer. Eu não lembro quantas delas lembram quando a gente, às vezes, fazia isso. E como era difícil acordar de manhã. Ainda eu falava assim, vamos fazer a segunda-feira. Porque a gente parece que tem a lista da semana pedindo. E aquele dia era dia de agradecer. E é muito difícil a gente se prender nas nossas orações, só agradecendo. Nós temos um jargão nas orações. E com os meus filhos eu falo muito sobre esse jargão e quase que proibi. Um jargão que é assim: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha vida, abençoa. Nós não somos abençoados? O Senhor já não derramou sobre nós toda sorte de bênçãos. E o que nós fazemos? Nós resumimos as nossas orações ao Senhor abençoa, sendo que a palavra está nos ensinando ao quê? Bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas, e nessas coisas que eu comecei a pesquisar, o que quer dizer essa palavra, bendizei? E aí entra nos atos proféticos. O bendizei, e aí entra toda uma parte de estudo da palavra que é muito legal, que é assim, no Antigo Testamento, a palavra agradecimento, ela tinha do hebraico uma conotação. E essa palavra agradecimento, ela não existia. Essa conotação, ela era em relação ao quê? Agradecimento, bendizei, e a palavra, porque assim, dai graças, elas são palavras meio que ligadas. E uma palavrinha muda todo o estudo ali. E essas palavras, uma delas fala assim, o bendizei é ajoelhar-se. Ajoelhar-se. E o dar graças é louvar. Louvor. E aí eu fui procurar o louvor. E foi muito legal pensando no louvor. Nesses textos de Salmo, essa palavra dai graças, louvor, ou que seria o render graças, louvor, ela está ligada a alguma coisa que nós fazemos, e que muitos de nós, foi em casa, eu estava ontem à noite perguntando, e não sabemos por que nós fazemos. E eu vou perguntar aqui, perguntei em casa. Por que nós levantamos as mãos quando nós estamos adorando e no meio do tempo da adoração de louvor?
render, adorar. E entra então na palavra agradecer. Agradecer. Então, quando nós erguemos nossas mãos, e aí tem o pacote completo, que é o bendizer, que é o ajoelhar. Quando a gente entra nesse pacote completo, eu bendigo, eu me rendo de joelhos e levanto as mãos para o Senhor. E tem um detalhe, isso era feito em público. Isso era feito em público. A conotação no Novo Testamento, ela muda. Ela muda. A graça no Novo Testamento, ela vem de uma forma diferente. Mas é muito interessante, porque são várias palavrinhas. E aí, quando eu juntei todas essas palavrinhas, e eu entendi, e foi muito gostoso nós pensarmos no ato profético que fizemos aqui. Nós, literalmente, quando nós nos ajoelhamos, quando nós levantamos as mãos, nós rendemos graça. Isso quer dizer, nós adoramos ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor. E é isso que nós viemos fazer aqui. Quando nós falamos assim, eu vou na igreja, eu vou fazer o quê? Prestar culto. Mas parece que a gente só quer receber. Só quer receber. Mas nós temos que contar e falar as bênçãos que o Senhor nos deu. E existem os benefícios por isso. E no Salmo 103, no verso 3, apresenta as coisas mais preciosas que nós temos para agradecer ao Senhor. A primeira delas é perdão de todos os nossos pecados. Salmo 103 diz, ele resgata, 103, o que é Ele quem perdoa todos os teus pecados. Se nós não tivéssemos mais nada, esse seria o maior motivo para nós agradecermos. Como foi dito aqui no louvor, Ele se entregou, foi naquela cruz. O nosso corpo, a Sara diz, nós não sofremos a morte. Nós não sofremos o sacrifício. Ele sofreu. Para quê? Para perdoar os nossos pecados, para mudar a nossa história. Só que o pacote vem completo, porque ele não fica só aí. O Senhor também faz o quê? Ele cura nossas enfermidades. Então, eu passei por Covid, glória a Deus, estamos aqui. E quantos passaram? Muitos passaram. E quantos morreram? E glória a Deus, muitos morreram. E as nossas orações não foram deixadas de escutar. Porque eles morreram e foram para os braços do Pai. Porque aceitaram Jesus Cristo antes de o Senhor levá-los. A promessa foi cumprida. O Senhor fez a promessa ser completa. Ele fez, Ele salvou, Ele perdoou e Ele levou. Porque Ele quer nos seus braços. E esse é o nosso objetivo. A nossa promessa não é para esse tempo. Só que não fica por aí. Tem mais coisa. Diz assim, Ele resgata da sepultura. A vida, e Ele te coroa de amor e misericórdia. Em outras versões, nesse texto, diz assim, que Ele redime, Ele protege, Ele cuida. Não é só isso. Quando nós saímos todo dia de manhã, nós somos entregues à morte. E por misericórdia, o Senhor nos traz vida e nós voltamos para casa vivos. Como foi dito esses dias aqui, o acordar de manhã e o respirar já era motivo para nós louvarmos. O acordar de manhã seria um motivo para nós agradecermos. E Ele nos protege, Ele cuida de nós. E nesse mesmo texto Ele diz, Ele te coroa de benignidade, de misericórdia. Ele te coroa de amor. Essa coroa de amor, a gente volta para um texto. Eu vou fechar aqui e a gente volta para o texto lá de Nabal. Eu só vou falar, a gente não vai ler. Mas assim, te coroa. Gente, coroa. A gente gosta de ver brilho. Eu falo que é uma época da vida, né? Claro, eu tive uma época na vida que eu não gostava muito de brilho. Hoje eu estou um pouquinho mais gostando de brilho. Eu coloco um pouquinho mais de brilho nas minhas roupas. Mas tem mulher que gosta de brilho. Tem mulher que gosta de coroa. Por mais que eu fale, eu não gosto muito, mas sempre teve um brinquinho. Sempre teve alguma coisa que brilha, porque nós gostamos sim.
E não só mulheres, homens. Por quê? O homem, às vezes, nele ele não gosta, mas quando ele vê na mulher, ele gosta. Ele admira. E o Senhor nos coroa, mas essa coroa não é uma coroa de brilho, é uma coroa de amor. É o que vem de cima, protege tudo e cuida, derramando o amor sobre nós. Não acabou aí. Ele enche nossa boca de bens, verso 5. Ele vem e nos traz bens. Olha aqui no 5. Ele sacia de bens a tua existência. Algumas versões diz que ele sacia a boca. Gente, quer coisa mais gostosa que comer? Tem coisa mais gostosa? O saciar a boca, o dar esse prazer. Eu vi essa semana, postei até no grupo da família, o menininho orando. Não sei se vocês viram esse vídeo. O menininho orando. Oh, Deus, ele tem um sotaque lindo, assim, né, nordestino. Oh, Deus, por que tu fez a comida tão gostosa e a alface tão sem gosto? A lasanha é tão boa e a alface não tem gosto. E ele estava orando. Ele estava orando porque ele é gordinho. E aí ele estava pedindo para Deus. Porque ele falou assim, a genética, Deus. É a genética. Tem gente que come e não engorda. A minha genética não. E assim, quando eu li e vi essa versão, enche a boca. Mas enche a boca de bens. Ele não deixa faltar. Não faltou. Veio às vezes cesta básica, mas não faltou. Veio às vezes alguém te entregar alguma coisa e não faltou, e não vai faltar. Lembra que eu falei? Às vezes foi o ano que Deus só te fez receber. Você teve que confiar. Mas Ele saciou. Porque os desejos, eu já falei várias vezes para as meninas. Muitas vezes eu desejei. Eu olhei um creme e vi que o creme estava acabando. E quando eu olhava aquele creme acabando, eu falava assim, nossa, eu preciso comprar um creminho. E aí vinha alguém e me entregava aquele creme, o mais cheiroso, melhor do que eu tinha. Por quê? Porque o Senhor vê e Ele conhece. E Ele nos sacia em tudo. E para encerrar essa parte aqui, e voltar um pouquinho para umas outras situações da ingratidão, Ele renova as nossas forças, Ele renova a nossa juventude, com o vigor de uma águia. A nossa visão de servo do Senhor tem que ser uma visão de cima. A águia voa muito alto. O ninho dela é muito alto. A águia não é galinha. Acho que a pastora já falou isso em um retiro nosso. Não é a galinha que fica olhando para baixo. Nós temos que ter essa visão. E é o que o Senhor nos promete aqui. Isso saiu da boca de alguém que sabe, de Davi. Que sabe o que é gratidão, que sabe dobrar os joelhos e levantar as mãos para agradecer ao Senhor em louvor, que não é só música, em louvor que é gratidão. Só que a gente volta bem rápido para a história de Nabal. E na história de Nabal, nós temos praticamente 4 personagens que a gente pode analisar. Nós falamos de Davi, aí nós falamos de Nabal, que foi ingrato, e agora tem mais 2 personagens que surgem nesse momento. Um rapaz grato, muito grato. Esse rapaz, ele chega em Abigail, esposa de Nabal, e diz para ela assim, olha, o que a senhora não sabe, mas os rapazes de Davi vieram aqui, falaram com o nosso Senhor, e ele não foi grato. Ele mandou eles embora. Isso não vai dar bem. Isso não vai dar bom. Não vai dar bom. Vai ficar ruim. E deixa eu contar para a senhora. E essa palavra me deixou assim. Porque aí eu pensei em outra analogia. Disse assim, ele. Os homens de Davi, o que falaram foi verdade. Enquanto nós estivemos no Carmelo, eles estiveram. E ele usou uma frase assim. Eles foram para nós como um muro de proteção. Eles foram para nós como um muro de proteção. O Senhor tem sido para nós muro de proteção. O Senhor tem sido para os nossos muro de proteção. Só que muitas vezes nós não enxergamos isso. Por quê? Porque às vezes esse muro, ele está estendido a muito mais do que só o que a gente enxerga. E foi o que Nabal não viu. Nabal não viu que os homens dele estavam protegidos. Ele não enxergou isso.
Só que, como Davi, representando o nosso Senhor, ele protege, ele cuida. Assim como Davi protegeu aqueles homens, o Senhor tem cuidado de nós. E quais são as atitudes que nós temos? Atitudes de gratidão ou de ingratidão? Atitudes desse rapaz que reconhece ou atitudes igual Nabal? Reclamando, falando. Como que nós temos vivido isso? Abigail, que seria o quarto personagem, foi a mulher sábia. Foi a mulher sábia que soube entender o que estava acontecendo. Ela pegou alguns moços, juntou o que tinha e mandou para Davi. Só que ela não só mandou, ela mandou e foi. E o texto diz que quando ela viu Davi próximo, ela se apressou, foi à frente, se ajoelhou, se prostrou na frente de Davi. O que nós falamos que a palavra bendizer quer dizer? Adorar de joelhos, ou louvar de joelhos, agradecer de joelhos. E aí quando ela pegou e fez isso, o Senhor moveu o coração de Davi. Davi mudou os planos, e o Senhor fez justiça. Porque se a gente voltar para o texto de Salmos, lá no Salmos agora 6, o último texto que a gente está aqui, diz assim: o Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor a todos os oprimidos. Encerrando, Nabal, em mais ou menos 10 dias, morreu. Morreu. A palavra do Senhor diz que o Senhor matou Nabal. O Senhor matou Nabal. E sabe, Abigail, o que foi? Coroada. Porque ela se tornou uma das mulheres de Davi, que foi rei. Duas atitudes que nós podemos escolher ter: gratidão ou ingratidão. Nós só temos que pensar como nós vamos encarar isso. Como nós encaramos isso neste ano que está findando aqui. E a chance de mudar. Só lembra numa coisa: Nabal ia morrer. E quando Davi entrasse com seus homens na terra de Nabal, ia destruir tudo. Abigail, aquele moço, ele ia acabar com todos. Todos, não era só Nabal que ia morrer. Todos iriam ser destruídos. Só que houve um momento que alguém foi grato. E isso mudou a história. Um somente pagou o preço. Porque Deus é justo. Deus é justo. Se até agora nós temos levado uma vida de ingratidão, de palavras, de coisas que nós não reconhecemos. Entende uma coisa? Falar da boca para fora, de novo. Lembra lá da palavra que foi colocada esses dias para nós, como um presente do Senhor, sobre Ana. A gente sempre viu a Ana, como o pastor falou, eu também, sempre vi a Ana com a tadinha da Ana. Nossa, como é ruim a outra. E o Senhor deu uma nova revelação à palavra. Não é que, eu estou agradecendo. Não, é o coração. É o seu coração. Às vezes nós nos questionamos. Eu, às vezes, tenho algumas meninas, algumas pessoas que chegam e me questionam. Por que está acontecendo isso comigo? Será que eu não sou? Será que eu estou fazendo coisa errada? Sonda seu coração, é em você mesmo. Eu não tenho condições de olhar para você e falar o que está acontecendo. Você sabe. Você sabe. É só você. É só você, como servo, como filho do Senhor, entender como você está levando, gratidão ou ingratidão. Davi, Nabal, Abigail e o moço. Em que momento você está hoje? E como daqui para frente você vai levar, ou nós vamos levar, a nossa vida e o nosso posicionamento. Tomem cuidado.
Nós às vezes não percebemos, mas os que estão em volta de nós percebem. Percebem. Atitudes de gratidão e ingratidão são percebidas por quem está em volta de nós. Então precisamos tomar cuidado e não esquecer nunca: o eterno é justiça. O eterno é justiça. Amém? Obrigado, Grace. Você sabe que é sempre bom a gente receber a palavra de Deus. Mas é muito bom quando a gente recebe a palavra e quem atrás fala como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Eu estava ouvindo Grace falando sobre gratidão e ingratidão. E eu estava dizendo, ela tem autoridade para falar sobre isso. Quem conhece Grace de perto sabe. Eu vi ela enfrentar um câncer. Eu vi ela enfrentar muitas lutas. Eu já vi ela enfrentar injustiças. Eu fiquei muito indignado já com injustiças que a Grace sofreu. E eu acho que eu reclamei mais da injustiça, porque ela não reclamou. Eu nunca vi a Grace reclamando. Nem do Celso. Hã? Ela tem bônus. Ela tem bônus. Brincadeira, Celso. Sabe, Grace a gratidão e a ingratidão, elas caminham muito próximas. Você falou sobre memória curta. Eu tive um sonho, você me fez lembrar agora do sonho que eu tive hoje, essa noite. Eu havia saído com a Débora para algum lugar, fazendo algum trabalho, eu não sei, eu só estava acompanhando a Débora, mas de repente eu me vi num lugar perdido, numa rua. E eu fiquei assustado, porque eu não sabia como eu havia chegado ali, eu não tinha o telefone, e eu me dei conta que havia tido um apagão. Olha, eu tive um apagão. E quando eu recuperei assim, né, a consciência, sem saber onde eu estava, sabendo que eu estava perdido, que eu tinha tido um apagão, eu fui procurar ajuda, pedi para alguém ligar, para alguém de casa, para ir me buscar. E eu me dei conta que eu não lembrava o telefone de nenhum de casa. Eu estava sem o meu aparelho celular e eu não tinha como ligar para a Lúcia, para Paulo, para Tiago, para Débora, para dentro. Eu não tinha como ligar para ninguém, porque eu já não lembrava mais o telefone deles. E isso é real. Isso é real. Eu não lembro o telefone de nenhum da minha casa. Eu não sei o número do telefone da Lúcia. Porque quando eu quero falar com ela, eu vou e ligo lá no Lúcia Amor, né? Porque de repente tem outra Lúcia no telefone, né? Para ficar bem claro, Lúcia Amor, não é? Tá certo que a coisa mais difícil que tem é ela atender, mas eu tento, ainda assim eu tento, né? Hã? Não, já estou acostumado disso, eu não reclamo mais não, eu continuo tentando. A Débora, você vai no telefone, é Débora, é tão automático, é Débora, é Paulo, é tão automático que você vai no telefone. Eu não sei o número do telefone do Paulo, eu não sei o número do telefone da Débora, do Denis, da Lúcia. Como a gente se esquece de coisas importantes, não é? Nabal quer dizer tolo, louco. E muitas vezes em coisas tão importantes, nós somos tolos, loucos. Coisas tão importantes, somos tolos, loucos. Colhemos aquilo que plantamos com a nossa tolice. Estava eu no meu pesadelo, perdido na rua, por não saber o número do telefone da minha esposa.
Olha só, merecia estar perdido mesmo, né? Merecia estar perdido. Gente, hoje é dia de ceia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor.